fazer uma experiência diferente na sua vida. Eu tenho certeza que ao sair da sua casa, ontem ou hoje pela manhã, você veio com a intenção de que alguma coisa nova acontecesse na sua vida, amém? Quem saiu de casa com esse desejo, levanta a mão, por favor. Louvado seja Deus pela sua vida. Então você pode aplaudir quem está do seu lado. Isso. Olha para o seu irmão aí do seu lado. Fala, você fez uma excelente escolha. Isso. Quem aqui nunca nos viu na vida, levanta a mão. Nossa, quanta gente. Vocês não. Pois é. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Maria Elizabeth. Isso. Tenho 47 anos, graças a Deus. Não parece, não é? Parece que tem mais? Eu ouvi isso, depois a gente conversa. Eu sei quem falou, hein? Sou casada. Eu vi. Sou casada. Tô brincando. Sou casada com o diácono Jorge. No próximo dia 12 de maio nós vamos completar 29 anos de casados. Temos 3 filhos. O Vinícius, que acabou de chegar, aquele ali, que tem 27 anos. Não parece também, né? Não parece que tem mais. Foi você. O Felipe, que tem 21, e a Maria de Fátima, que tem 16, e que estão em casa se preparando para ir para um aniversário de uma jovem, né? Do grupo de canto que eles fazem parte, do coral da nossa paróquia e também do Ministério Jovem, do nosso grupo de oração. Não sobrou nada para ele falar, mas tudo bem. Quem ao me ver ali pensou, chegou o padre, levante a mão. Amados, nós precisamos hoje colocar também o testemunho. Esse é o paramento do clero. Eu hoje sou clero, ordenado pela igreja. Tem muita gente que faz, a igreja recebeu certificado. Não é certificado. Padres e diáconos são ordenados pela igreja. Homens, para se casar, diácono tem que ser casado. Bem casado. E a esposa tem que assinar concordando. A Beth já deu quantos filhos nós temos. Então, esse é o paramento do padre e do diácono. Infelizmente, muitos não querem andar assim. Tem vergonha de andar assim. Nós precisamos nos identificarmos em qualquer lugar aonde eu chego. E aí você vai olhar sempre, quando o diácono chegar paramentado assim, você vai ver se ele tem essa cruzinha aqui, ó. Em qualquer lugar na sua veste, ou aqui ou aqui. Esta é a cruz, com a estola atravessada. Então nós somos diácono permanente. O que o diácono pode? Abençoar, pregar a palavra, aconselhar, fazer o passeio com o Santíssimo, abençoar a sua casa, onde você encontrar pedir a bênção, o diácono pode abençoar. Muitos padres já não estão abençoando, porque você encontra padre aí na rua que você não sabe quem é, se é padre ou se não é. Então você fica sem o pedido da bênção, não pode pedir a bênção e ele não está abençoando. Talvez se ele estivesse abençoando, muita gente estaria aqui. Então não fique mais, agora quando você vê, esse é o diácono. E se tiver diácono na sua igreja, converse com ele, para que ele também possa te ajudar nesta caminhada. E ao olhar para nós dois, eu imagino que você já desconfia sobre o que nós vamos falar nesse momento. Quem acertar vai ganhar um lanche. Eu não tenho dinheiro para pagar tantos lanches assim. Exatamente isso. Sobre família. A única coisa que nós não escolhemos na vida: pai e mãe e irmãos. Quando nós vamos namorar, nós é que escolhemos. Mas pai, mãe, a nossa família, quem escolheu foi Deus. E Deus erra? Não. Deus não faz nada errado. E talvez você já esteja pensando nas dificuldades da sua família, nas limitações do seu pai,
da sua mãe. Mas eu quero te pedir, nesse momento, são 6h20, dê uma oportunidade nessa noite. Você que não tem tido uma experiência de relacionamento boa com o seu pai, com a sua mãe, nesse sábado, 6h23, 18h23, dê uma chance para Deus fazer com que você olhe a sua família de uma forma diferente. Feche seus olhos um minutinho, não é para dormir. Mas nós vamos iniciar esse momento ouvindo, através da canção, aquilo que Deus quer fazer no coração de cada um de nós, no nosso, em primeiro lugar, de pai e mãe, mas também no coração de vocês. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabe te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Às vezes muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera. Mas não deixe que a fraqueza tire a sua visão, que um desejo engane o teu coração, pois Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família
te ama e te espera para o seu lado sempre está tua família. E ainda assim, com seus olhos fechados, eu peço ao Pai nesse momento, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e a nossa Mãe, que o Espírito Santo já vá trabalhando, operando, curando todas as feridas que foram causadas no seu coração, na sua casa, na sua família. Que o Espírito Santo já vá trabalhando e curando todas as carências no seu coração. Que Nossa Senhora apresente a Jesus, a tua família, a tua história nessa noite, para que a graça de Deus aconteça na sua vida, para que você consiga enxergar a sua família de uma outra forma. Amém? Agora pode abrir os olhos, dar uma catucadinha em quem está do seu lado, fala, hora de acordar e pegar a palavra de Deus. Isso. Quem está com a Bíblia aí, por favor, levanta a Bíblia. Pouquíssimos. Então, amados, aqueles que estão com a palavra de Deus, abram no livro do Eclesiástico, capítulo 3. Os que não trouxeram a palavra de Deus, fica a dica para o próximo retiro. Você não pode esquecer a palavra de Deus em casa. Eclesiástico capítulo 3. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus e roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhes deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção e que esta permaneça em ti até o último dia. Ainda que a sua casa, a sua família, o seu pai ou a sua mãe não sejam aquilo que vocês gostariam de ter como pai e como mãe, nessa palavra Deus não está dizendo que o seu pai ou a sua mãe tenham que ser perfeita, para que você honre e obedeça aos seus pais. A palavra de Deus nos diz nessa noite que aquele que honra o pai e a mãe, que obedece o pai e a mãe, recebe sobre a sua própria vida, até o seu último minuto de vida, a bênção de Deus. E mais, aquele que obedece, que honra o pai e a mãe, terá a sua oração
atendida por Deus. Sejam quem forem os seus pais, do jeito que eles são, a palavra de Deus diz que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, e obedecer o nosso pai e a nossa mãe. E talvez você esteja assim, você está falando isso porque você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe que o meu pai se separou da minha mãe quando eu era pequena. Você não sabe o que o meu pai faz quando ele bebe, o que a minha mãe faz quando ela chega em casa. Você não sabe de que forma eu sou tratada pela minha mãe. Você não sabe que eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo, ou da minha mãe, eu te amo. Você está aí na frente dizendo tudo que a palavra de Deus diz, mas não sabe que eu nunca recebi um abraço do meu pai e da minha mãe. E eu e o Jorge estamos aqui para dizer para vocês que nós não nascemos sabendo ser pai e mãe. E que quando os filhos nascem, eles não vêm com manual de instrução, igual a geladeira, o videogame, o computador, o chip, né? O telefone, tudo agora é tudo digital. Hoje é moderno, amanhã já está ultrapassado o que é moderno hoje. E assim caminha a humanidade. Vocês não vieram com um manual de instrução. E nós não nascemos sabendo ser pai e mãe. E muitos erros nós cometemos com os nossos filhos. E muitos erros eu sei que o seu pai e a sua mãe têm cometido, buscando acertar. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se for preciso dar a vida por você, o seu pai e a sua mãe vai dar. Ainda que o seu pai chegue em casa todos os dias embriagado. Mas se você estiver numa condição de risco, eu tenho certeza que ele vai colocar entre esta situação e você. É claro, se ele estiver sóbrio, né? Ele vai. E a sua mãe também. Uma coisa precisa ficar bem clara dentro do seu coração. Ainda que você não sinta, através dos atos e das atitudes do seu pai e da sua mãe, que você é amado, amada, Deus ama você. Deus quis você. E ainda que dentro do teu coração exista o sentimento de inferioridade, de rejeição, Deus sonhou e quis você. Talvez no momento em que o seu pai e a sua mãe tenham tido a relação sexual que deu origem à sua vida, talvez eles não estivessem pensando em você, mas Deus estava. Naquele momento Deus estava. No momento em que o óvulo da sua mãe se uniu com o espermatozoide do seu pai e deu origem à sua vida, ainda que o seu pai e a sua mãe não estivessem planejando a sua existência, Deus estava. E ali ele já amava você. E eu quero te pedir que você se coloque só um pouquinho no lugar do seu pai e da sua mãe. Você conhece a história de vida do seu pai e da sua mãe? A forma com que eles foram criados pelos pais. Se eles foram amados, se eles foram ouvidos. Porque, meus queridos, ninguém dá aquilo que não tem para dar. Ninguém dá aquilo que não recebeu. E muitas vezes, nós, e agora eu me coloco também, porque eu sou filha, né? Não tenho mais pai, mas tenho mãe.
Muitas vezes, quando nós, na infância, na adolescência, começamos com os nossos conflitos e a gente tem uma síndrome: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Nós não olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, e exigimos muitas vezes que eles nos deem um amor e uma atenção que eles não tiveram. Quando eu tinha 16 anos, eu ouvi o meu pai contando como que ele foi criado. A vida que ele teve na roça, às vezes que ele passou fome, a forma com que a mãe dele morreu, e depois o meu avô distribuiu todos os filhos pela casa dos fazendeiros, porque ele não tinha condição de criar. E aí o meu pai e as minhas tias foram sendo criados como empregados dos outros. E aí eu fui entender um pouco por que o meu pai... E aí eu fui entender um pouco por que o meu pai trabalhava tanto. O meu pai não era de pegar no colo, o meu pai não era de abraçar, de beijar. O único gesto de carinho que meu pai tinha com os filhos, nós éramos 4, agora somos só 3, era aos domingos, que ele entrava no nosso quarto já por volta das 9 horas, 10 horas, quando ninguém acordava, e fazia cosquinha no nosso nariz, para que nós acordássemos. Mas eu nunca ouvi o meu pai dizer que me amava. A minha mãe está viva e só por 2 vezes ela disse que me amava porque eu disse para ela: mãe, eu te amo. E aí ela respondeu: eu também te amo. Fora essas 2 vezes, eu nunca ouvi. E do meu pai, eu nunca ouvi. Mas, quando eu parei para ouvir a história de vida do meu pai, eu percebi que com os gestos e a atitude que ele tinha de chegar em casa todos os dias, por volta das 2 horas da manhã, e às vezes às 4 horas ele já estava saindo de novo para trabalhar, para que nada nos faltasse, para que nós não tivéssemos a mesma experiência que ele teve de passar fome. Eu era muito pequena ainda, eu devia ter uns 7 anos, mas eu me lembro de um dia que o meu pai saiu para procurar emprego descalço. Nem uma havaiana ele tinha para colocar nos pés. Mas eu nunca andei descalço. E eu pude perceber, quando eu tinha 16 anos, que as atitudes do meu pai, nos seus gestos, no seu chegar muito tarde, sair muito cedo, ele estava dizendo: eu te amo. E porque te amo, me preocupo, porque te amo, não quero que nada te falte. Mas eu também já fui muitas vezes dormir chorando. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou sozinha no mundo. E aí eu busquei entender. E hoje, como mãe, entendo melhor ainda que ninguém dá aquilo que não tem para dar, aquilo que não recebeu. Então, antes de cobrar do seu pai, da sua mãe, atitudes e gestos de carinho, procura saber o que ele viveu, o que ela viveu, porque talvez a mesma chaga que tenha no seu coração, por carência de amor de pai e de mãe, exista em dobro no coração do seu pai e da sua mãe. Talvez a mesma falta de amor, a mesma exigência de amor do seu coração, seja do seu pai e da sua mãe. E talvez o seu pai beba porque ele se sinta fracassado, derrotado nos planos e nos projetos que ele tinha para ele, para você, para a sua família.
E quando eu me casei, daqui a pouco o Jorge vai falar. Quando nós nos casamos, e vale a pena dizer que quando nós começamos a namorar, eu tinha 13 anos e o Jorge tinha 19. E namoramos 6 anos. Namoramos 6 anos. Nós nos casamos no dia 12 de maio. No dia 23 de maio eu completei 19 anos. Quando nós nos casamos, eu ia completar 19 e ele tinha 25. E eu quero dizer para você o que muitas vezes os meus filhos já ouviram. Nós dois dizendo: nós nos casamos virgens. E vivemos tudo aquilo que precisávamos viver, sexualmente falando, quando nós nos casamos. Mas quando nós tivemos o nosso primeiro filho, o Vinícius, eu tinha 20 anos quando ele nasceu. Eu não sabia ser mãe. Não sabia. Você sabia ser pai? E eu tenho certeza que muitos erros nós cometemos. Temos certeza que muitas feridas existem também no coração do Vinícius, do Felipe e da Maria de Fátima. Porque eu não sabia ser mãe, eu não sei ser mãe. Eu estou aprendendo. E à medida que eu vou errando, eu vou tentando errar menos. E a diferença está quando nós fazemos uma experiência de Deus. Aí sim, nós podemos ser pais e mães melhores. Porque Deus faz a diferença e Deus vai nos instruindo, Deus vai nos orientando e dando sabedoria. E nesse encontro, de repente você agora começou a pensar também: o que fazer para levar meu pai de volta, levar a minha casa? Aos 18 anos, eu tive que mudar a minha realidade também. Eu passei de filho a ser filho e pai dentro de uma casa. Eu perdi meu pai. E meu pai, todo mundo pergunta se eu sou Jorge, porque nasci no dia de São Jorge. Não nasci no dia de São Jorge. Mas meu pai era devoto de São Jorge. Mas era aquele homem que não ia na igreja. Era aquele homem que bebia também, muitos. E muitas vezes ele chegou em casa bêbado. Eu convivia com aquilo. Minha mãe me batizou na igreja católica, foi para a igreja batista e não me ensinou nada da doutrina católica. Talvez você tenha vindo nesse retiro hoje, convidado, mas há muito tempo também você não tem entrado mais firmemente na igreja católica, porque você não aprendeu, não conheceu a beleza que é a doutrina católica. E eu só vim conhecer essa verdadeira palavra após sair da igreja e ficar um tempo peregrinando. E quando eu comecei a namorar a Beth, foi que eu voltei para a igreja. E fiz uma experiência de amor com Jesus após a morte do meu pai. E hoje eu não me sinto culpado, porque meu pai foi. Outro dia a gente comentava lá em casa, todo mundo pede missa. Ah, morreu, missa de 7º dia, missa de 1 ano, missa de não sei o quê. Vai ter uma missa de 1 ano lá do meu padre que faleceu. Mas eu até hoje nunca escrevi um pedido de missa para minha mãe e para o meu pai. Porque no dia que eu entreguei meu pai e a minha mãe na sepultura, eu falei: Jesus, seja feita a sua vontade. E se ela for digna, ele for digno de entrar na casa do Pai, quando tu voltar, nós iremos. E eu quero ir. Mas eu não fiz essa experiência de poder falar desse amor de Jesus para o meu pai. Talvez você aqui veio hoje como jovem para escutar isso e dizer para o seu pai e a sua mãe: pai e mãe, é hora de nós como família voltarmos à vida cristã, assumir Jesus Cristo como dono da nossa casa. Eu um dia disse lá atrás: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque fiquei católico também, de vez em quando ia lá na missa, de vez em quando ia num casamento, num batizado. Mas o dia que eu vi na doutrina da Igreja Católica que faltar missa, domingo e feriado santo era pecado, eu nunca mais faltei.
Amado, faz mais ou menos 24 anos que eu nunca mais faltei uma missa dentro da igreja católica. Por isso hoje eu sou diácono desta igreja. Não deixe você hoje, jovem que está aqui, não sei a sua idade, mas se você está aqui hoje, a sua casa também precisa de restauração. Então está na sua mão hoje a decisão de ser um jovem diferente, um jovem ousado na fé, um jovem perseguido por amar Jesus de tal modo que vai radicalizar lá fora. Eu cheguei aqui e escutava os testemunhos do Bruno, que falava da bebedeira, da droga que ele entrou. Talvez você tenha até experimentado isso, mas agora é um tempo de retornar e dizer para Jesus: olha, estou deixando tudo aqui, e quando eu descer essa montanha, eu quero ser um jovem, uma jovem nova, um jovem novo, renovado. Ao chegar em casa, ao sorrir, ao dar o primeiro abraço daqueles que serão um de muitos que virão no seu pai e na sua mãe. Levante a mão aqui, quem há muito tempo não tem abraçado o pai e a mãe. Coragem, põe lá no alto. Você não sente vontade de abraçar o seu pai e a sua mãe? Não sente? Jesus virá nesta noite. Eu tenho certeza que quando você sair daqui, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa é abraçar o pai e a mãe e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Amado, hoje eu não perco tempo de chegar lá em casa, se tiver que rolar com o Vinícius lá no meu quarto, na nossa cama, aonde deita lá Vinícius, Felipe, Maria de Fátima, eu, a Beth, e a gente rola na cama mesmo. É amor de pai, é amor de pai. Eles sentam no colo do pai. Talvez você tenha vontade de sentar na perna do seu pai e da sua mãe, pedir colo o pai e a mãe, mas está naquela assim: não, você já cresceu, agora não precisa mais disso. Não precisa. Pai tem que dar colo, pai tem que dar carinho. E se seu pai, como a Beth falou, não tem esse impulso, cabe a você agora que conhece Jesus Cristo como verdadeiro pai. Amar Jesus Cristo é se entregar também para poder dizer para o pai: pai, eu te amo. Talvez você já tenha passado por Jesus durante muito tempo e nunca teve coragem de dizer para Jesus assim: Jesus, eu te amo. Pois tem medo de dizer para o pai e para a mãe: eu te amo, eu te amo. Porque nunca ouviu do pai também e da mãe: eu te amo. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu hoje, quando vinha para cá, nós tivemos um encontro hoje pela manhã. Eu fui em casa. E quando eu vinha, eu passei numa praça perto da minha casa que está assim de jovem. E o padre que pregava hoje falou assim: cadê as crianças? Cadê os crismados? Cadê aqueles que fizeram a primeira Eucaristia? Cadê os catequistas? O que esses catequistas estão ensinando que eles estão indo embora da nossa igreja? E eu vinha falando, falei para a Beth: olha ali, tem um grupo ali que fez catequese lá na minha comunidade. Estão lá numa igreja protestante porque eles estão cativando, mostrando a eles o amor que muitos catequistas dentro da nossa igreja não querem mostrar, porque estão sem tempo. E essa juventude aqui hoje, que está aqui, que pode ser missionário dentro da igreja, pode ser um anunciador. Temos coragem para colocar a camisa do Botafogo, que eu sou botafoguense, a camisa do Flamengo. Que isso, gente? A camisa do Flamengo, mas não temos coragem de gritar Jesus. Não temos coragem de falar que somos de Jesus. Amado, é proibido ser flamenguista? É proibido ser vascaíno? Não. Não, agora não é não. Mas também eu já fui botafoguense fanático. E quando eu envergonhava a minha igreja, eu ficava em casa na hora do jogo e não ia para a missa. Mas o dia que eu descobri que isso não era certo, eu passei a escutar depois o resultado e ver os lances no dia seguinte, e não deixei mais Jesus. Ainda torço pelo Botafogo. Vai ser campeão agora. Mas vai ser campeão amanhã. Amanhã ele vai ser campeão. Amanhã ele vai ser campeão. Mas a maior vitória, o maior campeonato que eu vou escutar é dizer assim para mim, lá na frente depois: diácono, aqueles jovens que estavam lá naquele monte ganharam o campeonato. Estão eles, todos eles,
na casa do Senhor, com o pai e a mãe, entrando todos os domingos para louvar o Senhor. Olha, aplaudir. Gol! E para que Jesus faça esse gol que não tem defesa na sua vida, na história da sua família. Você que está aqui, porque Deus te escolheu para estar aqui, para derramar sobre o seu coração o único amor que não fere, que não decepciona, que não impõe condições para amar, que é o amor de Deus. Deus é amor. E hoje eu ouvi isso. E porque eu sou filha de Deus, eu preciso ser uma explosão de amor. E o único amor que preenche inteiramente o nosso coração e supre todas as nossas carências é o amor de Deus. O seu pai, por mais que te ame, a sua mãe, por mais que te ame, não vai conseguir ocupar no seu coração esse espaço reservado para o amor de Deus. Por mais que eu ame o meu esposo, por mais que ele me ame, por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que eles nos amem, no nosso coração, o lugar reservado para o amor de Deus, só Deus aqui pode ocupar. E quando Deus entra na nossa vida, Ele faz a diferença. Quando nós nos apropriamos do amor que Deus tem por nós, nós paramos de mendigar qualquer amor. E eu bem sei que, aqui tem faixas etárias variadas. 12, 13. Quem tem 12 aí, levanta a mão. Ninguém? 13, 14, 16, 18, 20. Pulei a sua idade? 15. 17. 47, eu. Não importa. Eu sei que nessa faixa etária se busca de todas as formas preencher carências e vazios. Se busca de todas as formas suprir o vazio que existe no coração e que muitas vezes você não sabe dar nomes, você só sente. E aí busca preencher no álcool, nas drogas, ou ficando com um, ficando com outro, sendo peguete de um, peguete de outro. E o vazio dentro do coração só vai aumentando, aumentando e aumentando. E a carência de amor só vai aumentando, aumentando e aumentando. Porque existe dentro do seu coração um lugar que é de Deus. E Ele precisa ocupar. E que bom que você está aqui nesse final de semana para fazer essa experiência de Deus na sua vida. Porque quando você se apropriar desse amor de filho, de filha de Deus, você vai descobrir que esse amor te faz olhar além das aparências. Que esse amor vai fazer com que você olhe para o seu pai e para a sua mãe com o mesmo amor que Deus te olha. Com a mesma misericórdia que Deus te olha. Você não precisa mendigar amor de ninguém. Você não precisa usar drogas ou beber para fazer parte de um grupo, porque Deus já selecionou você. Deus já escolheu você para fazer parte do grupo daqueles que são amados por Ele.
escolhidos por Ele, para através de uma experiência de amor fazer nesse mundo a diferença. Na sua escola, no seu trabalho, no seu curso, nos lugares onde você vai. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Amém. Amém. Tem alguém aqui que não é batizado? Hã? Pode levantar Levanta sem a mão. vergonha a sua mão. Duas que não tem, são. Peraí, novamente, levanta a mão bem alta aí, os que não são batizados. 1, 2, 3, 4. Vocês Isso. querem ser batizados? Já estão em processo na igreja? Quem está no crisma é dos 4? Tem alguém no crisma? Então esse é o caminho. Se tem mais de 14 anos, procura na sua paróquia, na sua comunidade, a pastoral do crisma, porque aí você vai ser preparado para também receber batismo, primeira Eucaristia e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida no dia do crisma. Mas aqueles que foram batizados e aqueles que vão ser, quando nós somos batizados, nós recebemos sobre a nossa testa, na pessoa do Espírito Santo, a marca de pertença a Deus. Uma unção que nos faz filhos, povo de Deus. E se você foi batizado, essa unção de eleição e de escolha está sobre a sua vida. O amor de Deus já foi derramado sobre a sua vida em abundância. E quando esse amor explode dentro do nosso coração, nenhuma carência resiste, porque todas elas são envolvidas e curadas por esse amor. Para nós terminarmos e orarmos, eu quero dizer para você de um testemunho de um jovem que tinha tudo para dar errado na vida. Tudo. Pais separados, pai viciado em drogas, ele o filho mais velho, o irmão viciado em drogas. E esse jovem fez uma experiência de Deus. Ele nunca, mesmo quando não estava na igreja, nunca se envolveu com drogas, com nada que o levasse ao fundo do poço. Mas vivia outras coisas que é próprio daqueles que estão distantes de Deus. E quando ele fez uma experiência do amor de Deus, isso já deve ter uns 4 anos para 5. Quando ele recebeu a unção do crisma sobre a sua vida, sobre a sua história, quando ele recebeu a unção do Espírito, a vida dele começou a mudar. E ele começou a querer mais de Deus, querer mais de Deus, querer mais de Deus. E aí começou a participar do coral da paróquia, à noite, nas missas de domingo. Começou a ir ao grupo de oração às segundas-feiras. Começou a fazer uma experiência de Deus. E passou a fazer parte do Ministério Jovem do grupo de oração que eu participo, o grupo de oração Emanuel. E esse jovem, quando fez essa experiência de Deus, ele desejou que o seu irmão também fizesse a mesma experiência de Deus. E há 10 dias atrás, mais ou menos, numa segunda-feira, ele foi ao grupo de oração, dia 22 de abril. Ele foi ao grupo de oração e levou o irmão. Ele chegou em casa do quartel, porque ele tinha 22 anos e já era sargento do exército. Estava fazendo a faculdade de nutrição, jovem, faixa preta de judô,
com um sorriso lindo, chegou em casa e falou para o irmão: vamos ao grupo de oração. O irmão aceitou de primeira: vamos. E quando ele chegou ao grupo de oração, ele disse para os outros jovens: cumpri a minha missão. Quando terminou o grupo de oração, porque ele tinha feito uma experiência forte do poder de Deus no grupo de oração, repousou no Espírito Santo. Uma outra hora a gente explica o que é isso para aqueles que não sabem. E quando ele saiu do grupo de oração, ele disse para minha filha assim: estou saindo daqui tão leve que parece que Deus está me chamando. Foi para casa com o irmão chamou para ir numa festa, ele foi, ele estava com o braço quebrado, engessado, e voltando da festa, o irmão veio pilotando a moto. Alguém que viu o acidente disse que estava ocorrendo muito, bateram num bueiro, perderam o controle, e o Jefferson morreu. E o que era para ser uma grande dor, o que era para ser somente uma grande dor, uma noite de muita tristeza, foi também uma noite de muita alegria para o meu coração. Porque eu pude ver em volta do caixão muitos jovens testemunhando o amor de Deus. E eu nunca vi num velório alguém cantando: Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor. Essa foi a música, a primeira que cantaram lá em torno do caixão do Jefferson. Jovens que, como ele, fizeram uma experiência de Deus, do amor de Deus, que tudo muda, que tudo transforma, meus queridos, meus filhos, porque vocês têm idade para ser meus filhos. Abram os seus corações ao amor de Deus, e aí vocês vão descobrir que, além de Deus, o seu pai e a sua mãe, do jeito dele, do jeito que ele ou ela aprendeu a amar, também te ama. E te ama muito. E foi bonito ver a mãe do Jefferson, que estava sendo evangelizada por ele. E aí ela veio pedir na missa de corpo presente, antes de começar a missa, que nós cantássemos consagração à Nossa Senhora, porque às vezes que ele ia na casa dela, ele estava ensinando ela a cantar essa música e consagrar a vida à Mãe de Jesus. E no último domingo, o coral que o Jefferson participava estava fazendo 25 anos. E há 2 meses atrás, eles haviam escolhido a cor da blusa, porque eles iam trocar a cor da blusa do coral. E, porque nem tudo tem resposta, nem explicação, eles haviam decidido que da blusa roxa, eles iriam trocar para a blusa preta. E no domingo passado, às 19 horas, eu pude ver na minha paróquia uma grande manifestação do amor de Deus, onde aqueles jovens chorando, fizeram uma homenagem bonita, fizeram um banner com várias fotos do Jefferson, mas testemunhando o amor de Deus que um dia eles experimentaram. E hoje, o grande objetivo deles, porque a maioria que participa daquele coral e que participa do Ministério Jovem, do grupo de oração que eu participo, os pais não participam da igreja. E são eles que estão levando para dentro da casa deles, para famílias deles, o amor de Deus. E talvez o seu pai e a sua mãe não participem da igreja. Talvez o seu pai e a sua mãe estejam vivendo como muitos anos nós vivemos.
distantes de Deus. Mas Deus escolheu você para levar o amor de Deus, que eu tenho certeza que você já está experimentando nesse momento, porque você não está chorando aí à toa. Você está chorando porque Deus está falando no seu coração. Porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Deus te escolheu para levar esse amor que Deus está te pedindo nesse momento. Que você abra as portas do seu coração e deixe-se amar por Deus. Deixe que Ele cure todas as suas feridas. Deixe que Ele arranque do seu coração toda mágoa, todo ressentimento. Pelas vezes que ao invés de um presente caro, você queria o abraço do seu pai e da sua mãe. Pelas vezes que o teu pai ou a tua mãe disse sim para você e você esperava que ele dissesse não. Porque amar também é dizer não. Pelas vezes que você quis ouvir do teu pai e da tua mãe, que nunca foram a uma reunião na tua escola, que ele se preocupava com você, que você era importante para ele, para ela. Vinícius hoje tem 27 anos. A Maria de Fátima tem 16. De um para o outro tem 12 anos de diferença. Mas eu sempre fiz questão, enquanto se fez necessário, de ir a todas as reuniões de escola. E o que eu ouvia lá era que os pais que precisavam estar lá não estavam. E os filhos que mais davam trabalho na escola eram aqueles filhos que não se sentiam amados em casa. E a ausência do pai e da mãe na reunião de escola para ele ou para ela era prova de que não era amado, não era amada. Eu não tenho importância, meu pai não se preocupa comigo. E aí a rebeldia explodia lá na escola. Mas hoje Deus está querendo colocar um ponto final através de todo o amor que Ele quer derramar sobre o seu coração, a rebeldia. Você não é adolescente para ser rebelde. Você é adolescente para ser amado por Deus. E através desse amor, ter o seu coração curado e liberto. Eu tenho vivido uma experiência em muitos retiros que acontece assim, que quando somos convidados, muitos vêm já preparado para o bote. Não sei se você veio preparado aqui por causa da garotinha que estaria aqui. Vou dar um bote, vou lá, tô lá. Não sei se você é daquele que o pai foi o primeiro a te dar uma cartela de camisinha para você se prevenir. Porque muitos pais católicos têm feito isso com os filhos. E com a autoridade que o Senhor me dá, eu digo para você, nesta igreja aqui, não. Nesta igreja aqui, não. Esta igreja aqui é para você, como homem, também viver a castidade. E prova de amor você verá aqui quando Jesus chegar aqui. Esta é a prova de amor. Esta é a prova de amor, menina, que você tem que mandar ele ficar de joelho no sacrário de Jesus quando alguém te pedir uma prova de amor, de fidelidade. Ah, vamos dormir comigo? Prova de amor não é isso, não. Fica lá de joelho no sacrário. Eu tenho experimentado que muitos têm entregue todas essas porcarias a Jesus. Não sei se você veio aqui assim, mas hoje eu te convido, nós vamos ter um pequeno tempo. Depois, quando Jesus vier, vamos orar também. E quando Jesus vier também, você vai, já se prepara para jogar tudo aquilo fora. Talvez você tenha um piercing. Eu já vi pessoas chegar para comungar com um piercing na língua. Eu não dou a comunhão. Eu mando conversar comigo depois. Eu não coloco na boca, porque é templo do Espírito Santo. Quantos jovens, um dia eu estava, depois da pregação, veio uma jovem correndo, diácono, e puxando a blusa, a Beth ficou espantada. Aí ela, peraí, diácono, eu estou tentando arrancar esse piercing daqui e não quer sair. Está lá em casa até hoje, guardado.
porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, diácono, mas aquele padre disse que pode, alguém lá na comunidade disse que pode. Ore para aquele padre para que ele possa também se purificar e fazer a vontade de Deus. Nesta igreja católica pode tudo. Entra com toda a sujeira, deixa aos pés de Jesus e sai um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, lavado e restaurado no sangue de Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Vamos ficar de pé. E enquanto o Jorge falava sobre a prova de amor, vou dar uma dica para as meninas. Primeiro, quem ama de verdade, respeita e espera. Quem ama de verdade não pede prova de amor. Mas, se o covarde do seu namorado pedir para você uma prova de amor, compra um crucifixo bem bonito, embrulha no papel de presente com um laço bem bonito e dá para ele. Porque prova de amor melhor e maior do que essa não existe. Não caia nessa armadilha, nessa cilada. Se o seu namorado está pedindo para você uma prova de amor, ele é covarde. Ele é covarde. Porque quando ele tiver que escolher alguém para se casar, com certeza não vai ser com você. Se você ceder, com certeza ele vai escolher outra. Feche seus olhos um momento. E aí, diácono, nesse momento o Senhor vem e fala, mostra, como é que eu vou fazer com aquelas pessoas que já perderam a sua virgindade? Ela tem retorno? Tem, sim, como foi dado o testemunho aqui, tem retorno. E o Senhor vem e cura. E quando conhece Jesus, volta para uma vida nova e abre o coração. E nada pode fechar aquilo que o Senhor abriu, que o Senhor entrou. Ninguém mais fecha. É ter coragem de assumir diante de Jesus e começar um tempo novo. E você, jovem, que já vivia aí uma sexualidade desregrada, para não ser taxado de covarde, talvez até mesmo, como diz Mariquinha, entregue a sua vida, se santifique diante do Senhor Jesus, viva a sua castidade, volte para o Senhor, para viver esta castidade diante dele na sua juventude. Não tenha medo, porque aqueles que estiverem zombando de você vai estar zombando do Senhor Jesus. Peça misericórdia por eles, porque se continuarem zombando, não entrarão no reino dos céus. E com seus olhos fechados, não perca o seu tempo agora, nem olhando para mim, nem para o Jorge, nem olhando para quem está do seu lado. Não fuja da sua história agora. Feche os seus olhos. Pensa na sua casa, na sua família, no seu pai, nos seus irmãos. E deixa Jesus ver o seu coração e curar o seu coração de toda falta de amor. Curar o seu coração de toda mágoa, de todo ressentimento. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. É Deus falando pra você. Vem a mim. Dai-me tuas tristezas. Dá-me tuas tristezas. Tuas dores. Tuas dores e o teu coração. Vem a mim. Dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Escuta o que Deus vai falar para você. Te amo. É
És precioso. És precioso. Precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo. Te amo. És precioso. Teu nome gravado estás em minhas mãos. Quem está aqui com alguém da mesma família? Com irmão, com primo? Tem alguém assim nessa condição? Tem? Então se junta com aqueles que são da sua casa, que são seus parentes, seus irmãos, seus primos, aqueles que estão aqui com os amigos, se juntem aos seus amigos. Isso. Agora você vai, junto com essas pessoas, fazer um círculo. Isso, fecha aí. Se for preciso, você sai do lugar que você está. Isso. E aí, junto com essas pessoas que são da sua casa, da sua família ou não, que ninguém deixe de viver esse momento. É momento de cura, é momento onde o amor de Deus quer ir na chaga de desamor, de rejeição. Porque o Senhor fala ao meu coração de muitos que dentro de casa se sentem inferiores a um irmão, a uma irmã. Porque todos os elogios são para o outro, nunca para você. Porque muitas comparações são feitas. Tá vendo? A sua irmã, o seu irmão não faz como você. Deixa Deus curar você. Deixa Deus ir na dor escondida do seu coração. Na dor que te faz muitas vezes chorar escondido à noite. Na dor que te faz colocar o travesseiro na boca para que ninguém escute o teu choro. Choro e dor de quem quer ser amado, amada. E Deus quer te amar agora. Deus quer te abraçar como nunca você foi abraçado na sua vida. Deus quer te fazer sentir, através do calor, do braço dessa pessoa que está do seu lado, o quanto Ele ama você, o quanto Ele sonhou com você. E você vai ouvir mais uma vez, não canta, só ouve, só ouve. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo. Ouça o grito de amor de És Deus precioso. por você. Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo. És precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. E agora silencia. E sinta
através das batidas do seu coração. Deus dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Sinta toda a plenitude do amor de Deus por você. Porque a palavra de Deus diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. É Deus dizendo para você: eu não sei o seu nome, mas Deus diz o seu nome nesse momento e diz: eu amo você. Eu quis você, eu escolhi você para ser referencial de amor. Eu quis você para ser uma explosão de amor. Siria la Maria Laria la Maria Laria Laria. Siria la Maria Laria Laria Laria. Siria la Maria Laria Laria Laria. Siria la Maria Laria. Siriria la Maria Laria Laria. Siriria la Maria Laria Laria. Eu te peço, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, que o bálsamo do Espírito, o bálsamo de cura, seja agora derramado nesses corações, que embora tão jovens já carreguem tantas marcas, tantas feridas, que o bálsamo do Teu Espírito, Senhor, cure cada ferida de desamor, cada ferida do amor que não receberam na medida em que necessitavam, de todas as vezes que queriam um abraço, de todas as vezes que queriam contar das suas coisas, mas ninguém quis ouvir, o pai não ouviu, a mãe não ouviu. Derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito para curar e restaurar esses corações. Siria la Maria Laria Laria Laria. Siriria la Maria Laria Laria Laria. Siria la Maria Laria Laria Laria. Siriria la Maria Laria Laria. Siriria la Maria Laria. Siria la Manaria la Naria Laria. Oria Laria la Ba. Oria Naria Laria. Siria la Maria 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 Laria. Siria Laria. Que pelo poder do Espírito Santo sejam neutralizadas todas as palavras malditas, ditas em momentos de impaciência, de irritação, pelo pai, pela mãe, palavras que feriram, que ofenderam, que machucaram, pelo poder do Espírito Santo, seja neutralizado agora o efeito que essas palavras causaram aos corações. Siria la Maria Laria.
O Senhor está curando corações feridos por apelidos. Apelidos que faziam com que você se sentisse inferior, rejeitado, rejeitada. Jesus cura o coração de uma menina que teve que ser criada pela avó, porque a mãe engravidou antes do casamento e precisou trabalhar. E por isso você foi criada pela sua avó. Hoje você vive com a sua mãe, com a outra pessoa que ela se casou. Desse casamento nasceu um outro filho. E você, em relação ao seu irmão, você se sente rejeitada. Jesus está curando o seu coração. Cura, Senhor. Cura o coração daqueles que nesse momento não conseguem se colocar diante de Ti, não conseguem fechar os olhos, porque querem fugir da dor que estão sentindo, querem esconder a verdade do coração ferido, magoado. Desses que nesse momento, Senhor, desconfiam também do Seu amor. Vai curando, Jesus. Vai curando esses corações que tentam fugir do Teu amor. E você vai dizer assim, com seus olhos fechados, junto com seus irmãos, primos, não sei, seus amigos, dizer assim: Senhor, nesta noite, eu abro o meu coração para receber o Teu amor. Eu preciso do Teu amor, Senhor. Eu preciso que o Teu amor cure o meu coração. Porque por muitas vezes eu não me senti amado, amada. Pelo meu pai, pela minha mãe. E nesse momento, Senhor, eu me encontro aqui com o meu coração ferido, machucado,
machucado. Mas nesta noite eu descobri Mas nessa noite eu descobri que o teu amor que o teu amor pode curar pode curar todas as feridas, todas as feridas, todas as marcas todas as marcas que eu tenho no meu que coração. eu tenho no meu coração. E eu quero ser curada, E Senhor. eu quero ser curada. Eu quero Senhor. ser liberta da mágoa, Eu quero ser liberta do da ressentimento, mágoa, do ressentimento, da falta de perdão. da falta de perdão. Eu tomo posse do teu amor, Tomo Senhor. posse do teu amor, Senhor. E te agradeço E te agradeço por me amar assim, por me amar assim, por me amar dessa forma por me amar dessa forma e por ter preparado esse momento por ter preparado esse momento para que eu experimentasse para que eu experimentasse todo o teu amor. todo o teu amor. Amém. Quem se sentiu amado por Deus, diga eu. Quem se sentiu amado por Deus, aplaude a Jesus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém. Amém.